que ao longo da nossa vida, Deus proporciona algumas conexões, conhecer pessoas que marcam a nossa vida e o nosso ministério. E desde o dia que eu conheci o pastor Jazz e a pastora Brenda, eu confesso para vocês que o meu ministério foi muito marcado pela vida deles, por aquilo que Deus faz lá na Living Hope, na igreja que eles pastoreiam. Você não tem ideia o que é ter um tempo de mesa com esse homem. E nós tivemos mesas de horas de conversa, e eu sempre fui muito, muito abençoado pela vida dele. E eu sei que há um depósito tremendo para a sua vida, para aquilo que ele tem a fazer. Ele faz parte da equipe apostólica desde o início, desde que o MFI começou, desde a origem do MFI. Ele é um dos pilares da nossa comunhão. Por isso, nós fizemos questão de trazê-lo esse ano. Ele, a sua esposa Brenda e a sua filha Jerusha, que está aqui ministrando para nós também. E o seu neto, Edson. E é um prazer realmente receber esse homem de Deus aqui no MFI, juntamente com a sua família, tão queridos. Gente, pensa num homem generoso, uma igreja generosa, né? Toda a nossa equipe do MFI, quando a apostólica, né? Quando a gente vai para os Estados Unidos, já faz 3 anos que a igreja dele paga a hospedagem dos nossos pastores da equipe. Então, assim, ele é um homem muito generoso para conosco, do Brasil, e Deus tem conectado os nossos corações, tem sido uma bênção caminhar com eles, e eles são muito especiais para nós, amamos. Olha, antes da gente aplaudir esse homem, essa mulher de Deus, desde que ele soube, porque nós sempre pagamos a nossa viagem, nós sempre fomos para lá por nossa conta, hotel, e há 25 anos a gente vai. E o dia que ele ficou sabendo isso, ele falou: eu vou abençoar você e a sua equipe. A nossa igreja, não é o MFI lá, é a igreja Living Hope. Por isso eu gostaria de honrar a vida deles, pedir que todos eles ficassem em pé, por favor. E o MFI Brasil honrasse a vida desse homem, dessa mulher de Deus. Porque o nosso coração, muito obrigado. Então, nós queremos convidar, pastor Jess, por favor, vamos receber com alegria, amém, gente? Aleluia. Wow, such an honor to be here this morning with you. É uma honra estar aqui nessa manhã com você. I am humbled. Para mim até é um fato, uma ação humilde. By those remarks. Mas nos marcam. Truth be known. A verdade seja dita. Pastor Samuel and Denise have really blessed our fellowship. O pastor Samuel e a pastora Denise com certeza têm abençoado a nossa comunhão. There are now 2 events we have every year. Agora nós temos 2 eventos lá todo ano. And one weekend is with this couple. E um final de semana é com esse casal. And they have radically affected our church. E eles têm afetado a nossa igreja radicalmente. Prophetically, we build off of their messages all year long. Profeticamente todo ano nós, a partir da mensagem deles, nós construímos o nosso ano. And so to be here, então estar aqui e ser apresentado dessa maneira, para mim é até humilde dizer isso. Essa é uma grande nação, com grandes igrejas. E vocês são até bondosos em convidar os americanos para vir aqui e compartilhar mensagens com vocês. Nós sentimos uma honra e um privilégio estar aqui. Toda a liderança, a equipe apostólica do MFI é uma equipe tão boa, tão ótima. Se você não faz parte do MFI Brasil, você deveria. Se você já não está muito envolvido ainda com o MFI, responda ao apelo ao final da minha mensagem e nós vamos expulsar esse demônio da sua vida. Ele vai sair.
esse aqui é um lugar que você vai querer sim se envolver. Because God is doing some wonderful things. Porque Deus tem feito grandes coisas. I delivered my wife actually out of Canada. Na verdade, eu libertei a minha mulher do Canadá. She is a Canadian. Ela é canadense. I delivered her from being Canadian. Eu libertei ela de ser canadense. And brought her into the light. E eu trouxe ela para a luz. Okay. Now I've humiliated the Canadians. Agora que eu já consegui humilhar os canadenses. So I'm going to make you guys, feel very comfortable. How many of you would like to learn how to speak Canadian? Tem alguém que gostaria de aprender a falar canadense? It's pretty easy. É bem fácil falar canadense. Hey. Ei! Hey! Ei! Hey! Just say it. Hey! Fala comigo, ei! If they talk to you, just say, hey! Se eles falarem com você, você fala para eles, ei! It covers everything. E cobre tudo que você sabe, você precisa saber. You can even spell their nation's name. Você até mesmo pode soletrar o nome da... It's easy. C, em português fica diferente, né? Mas C-A, D-A, o ei tá em tudo no Canadá. Okay. So that's the Canadians. I'm sorry, guys. I had to pick on you a little bit. Então esses são os canadenses. Eu precisava brincar um pouquinho com vocês. Now this is really touchy, and I don't mean this, but I'm going to say it. Isso até eu preciso dizer uma coisa. Now listen to them when I do this. Ouça quando eu falar isso. Our future 51st state. Eles são o nosso futuro, o 51º estado. Eles estão para se tornar. Oh, I don't mean that. Tô brincando. Okay. I am sorry. Desculpa, pessoal. I'm a little afield here, but we'll get back on track. Eu tô aqui, eu saí um pouquinho, mas eu vou voltar. Yeah. I would too. Eu também sairia daqui se eu fosse vocês. É isso aí. Would it be okay if I kind of just threw some stuff out at you? Eu gostaria, na verdade, de jogar algumas coisas para vocês. Vamos lá. Let's go some t-shirts first. Alguém quer alguma camiseta? Será? These are just anybody. Throw a t-shirt out anywhere. Quem quer? Vamos lá. Okay, there you jogar go. Umas camisetas para vocês. There you go. Okay, hats over here. Boné lá, daquele lado. There you go. Okay. Desculpa, pessoal do lado direito meu aqui. Fica para a próxima. Just for fun. É só para brincar um pouquinho. Lord Jesus, help us this morning. Senhor Jesus, nos ajude nessa manhã. As we jump into your word, enquanto nós estamos entrando aqui na sua palavra, listen to you. Ouvindo a tua voz. Help us this morning, we pray. Nos ajude nessa manhã, nós oramos. Em nome de Jesus. Amen. Amém. We're going to start by reading nós vamos começar lendo a palavra. Vamos lá. John 1. Vamos para João 1, versículo 42. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. And then Matthew 16. E Mateus 16, a partir do versículo 15, do 15 ao 18. Disse-lhe Jesus: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. You are Simon, Jesus said. Jesus disse: Você é Simão. You are hearing. Simão quer dizer aquele que escuta. You listen. Você ouve. But I'm going to call you Cephas. Mas eu vou te chamar de Cefas. Rock. Pedra, rocha. Little rock. Pequena, pedra, pequena rocha. Now, what caused all this to happen? O que fez tudo isso acontecer, esse diálogo? Is Peter was told. É que foi dito a Pedro. We have found Messiah. Que nós encontramos o Messias. And he comes and he looks at this Jesus. E ele vem e ele olha para esse Jesus. And he's just open enough to him. E ele está aberto o suficiente para ele. Para ouvir essas palavras. The most extraordinary words any of us can hear. As palavras mais extraordinárias que qualquer um de nós pode ouvir. You're listening.
Você está ouvindo. You're listening to God. Você está ouvindo a You're Deus. listening to His Son. Você está ouvindo ao Filho And dele. there is a possibility, if you're listening, E tem uma possibilidade que se você está ouvindo, you can really change. você pode ser If transformado you're de fato. listening to Jesus this morning, your life can be radically transformed. Se você está ouvindo Jesus nesta manhã, a sua vida pode ser If you're radicalmente listening to transformada. Jesus this morning, Brazil can be radically Se nessa transformed. manhã você está ouvindo a Jesus, o Brasil pode ser transformado radicalmente. If you're listening to Jesus, the worst people in your church can be radically Se você transformed. estiver ouvindo a Jesus, as piores pessoas da sua igreja podem ser transformadas. Even the gates of hell that want to resist you, Até mesmo os portões do inferno não the resistirão. gates of hell that want to resist your people, Os portões do inferno que querem resistir o seu Can be povo, changed. eles podem ser the worst mudados. parts of your city can be changed. Aquelas partes da sua cidade podem ser mudadas. It just takes a little bit of listening. Isso só demanda um pouco de ouvir. My father-in-law died O meu sogro faleceu in 1993. em 93. I can remember my first trip to South America with Dick Iverson. Eu lembro da minha primeira viagem aqui para a América do Sul com o pastor Dick He Iverson. preached in these meetings, Ele pregou, né, em várias mensagens, and we'd go out and do reuniões. crusades. E nós pregava mensagens e nós saímos para cruzadas. We were in weird places. Nós íamos a lugares bem esquisitos. Thousands of people in these tents. Milhares de pessoas nessas tendas. This one place I was in, E esse lugar particular que eu estava, every time you'd stand up to read the Word of God, toda vez que nós nos levantávamos para ler a palavra de Deus, guys would get up, eyes would roll back in their head, pessoas se levantavam, os olhos começavam a virar and they'd start to dance. e eles começavam a dançar. Well, in those days I read quite a few scriptures. Nessa época eu li um pouco várias mensagens, vários versículos. They were interrupting a good message. Eles estavam interrompendo ali palavras boas. So I went down and grabbed one of them and said, "You don't need to do this." Então, com um deles eu fui, agarrei e falei assim, ó, você não precisa mais fazer isso. And it was like there was a chill all over the room. E daí a sala inteira ficou quieta. One of the leaders came up and said, Um dos líderes veio até mim e falou, "Everybody believes the Holy Spirit is doing that. todo mundo acredita que é o Espírito Santo que está fazendo isso. You just stopped the Holy Spirit." E você acabou de parar o Espírito Santo. I'm trying to get my thoughts back to start preaching again. E aí eu estou tentando, enquanto eu pregava, organizar os meus pensamentos. And a guy that was with me came and whispered in my ears, E um cara que estava comigo, ele veio e falou no meu ouvido. "There's somebody deaf in here in their left ear. Tem alguém surdo aqui do ouvido esquerdo. If Jesus opens the ear, Se Jesus abre o ouvido, they'll let you preach." eles vão deixar você pregar. We're kids, let's do it. Nós éramos jovens, né? Falamos, vamos fazer Anybody isso. here with a deaf left ear? Então perguntamos, tem alguém aqui que não ouve do ouvido esquerdo? Somebody responds. Alguém levantou, respondeu? His ear pops. Para cada E etapa o ouvido se abre. Well, I'm not saying everybody we prayed for got Eu healed, não estou dizendo que todo mundo que a gente orava era curado. but man, did we see a lot of healing. Mas a gente via muita cura. There's one meeting that this young girl comes up with breast cancer. Uma reunião, um culto, uma jovem veio com câncer no seio. She's in pain. She's holding her chest. Ela estava segurando ali o seu seio, estava com muita dor. She's so far gone, there's nothing they can do with it. Ela estava tão avançado que não havia mais nada que podia ser feito por ela. And I just gently put my hand on her head E eu só coloquei a minha mão na cabeça dela. and simply prayed, "Be healed in Jesus' E name." simplesmente só falei, seja curada em nome de Jesus. She shot back about 6 feet and she hits the floor. Ela caiu para trás assim numa distância e foi pro chão. I don't know if she was healed, but she got up without pain. Eu não sei se ela foi curada ou não, mas quando ela se levantou, já não havia mais dor. Healing after healing. Cura após cura. Yet my father-in-law, E o meu sogro, he gets colon cancer. ele teve câncer no colo. Now I got faith. E eu tinha fé. I got believing in me. Eu acreditava muito dentro de When mim. the night he told me what he had, Na noite que ele falou para mim aquilo que ele I tinha, got off the phone and I had a good night's sleep. eu desliguei o telefone e dormi bem. Because when you really believe, Porque quando você you're realmente gonna get acredita, what you believe. você vai ter aquilo que você acredita. A year and a half later, he died. 1 ano e meio depois, ele morreu. Man, that messed with me. Isso mexeu muito comigo. He was a great man, a good man. Ele era um excelente homem. These guys would know many of them. He worked, Muitos deles conheciam. shared an office with Dave, didn't he, for a while? He's a Eles great guy. trabalhavam juntos. Ele era um homem excepcional. He's gone. Mas ele se foi. Hold it. I'm seeing all this healing Eu vi todas essas curas. and not here. E não aqui, Like, não who com ele. are you, God? Quem é você, Deus? What are you doing? O
que você está fazendo? And I went through trouble. Isso mexeu muito comigo. It was hard for me to pray for people. Se tornou difícil para eu orar com as pessoas. I did learn something. Mas eu aprendi algo disso. I didn't have a whole lot of faith when I prayed for people for a few years. Eu tive muita fé quando eu orava pelas pessoas. And a lot of them got well anyway. E muitos melhoravam ainda. Healing has a lot more to do with Jesus than it does with you. Cura tem muito mais a ver com Jesus do que tem a ver com você. I was walking out of church the other day. Um dia eu estava na igreja. Guy lost his job. Um homem perdeu seu trabalho. Ele ia ser expulso do país. Ele falou, se eu não arrumar outro emprego dentro de dias, eu vou precisar sair do país. Eu coloquei a mão no braço dele. Said, Jesus, give him a job. Eu falei, Jesus, dê a ele um emprego. It was just in the hallway. Ele foi no corredor da igreja. I let go of his arm. Eu soltei o braço dele. And I'm walking to the door where I go after church on Sunday. Então, quando eu estava saindo da igreja para ir depois onde eu vou do culto, complaining to God about where he works. E eu comecei a reclamar com Deus sobre o trabalho que ele trabalhava. A negative attitude came over me. Uma atitude negativa saiu de mim. I walk with guys. E eu ando com homens. That's how I disciple people. É assim como eu discipulo, eu ando, faço caminhada. Nós fazemos caminhadas longas e eles abrem o coração para mim. Outro dia eu estava caminhando com um dos homens que eu cuido. E eu falei, você conhece fulano de tal? E falou, fulano. Sim, ele foi expulso do país. Ele falou, não, ele não foi não. Ele falou, 2 dias depois que você orou por ele, ele arrumou um emprego lá em Nova York. Foi a pior oração que eu fiz na minha vida. E eu estava bravo com o chefe dele por ter deixado ele ir. Jesus quer fazer mais por você do que eu posso fazer. Mas às vezes nós temos problemas. Às vezes tem coisas que nós queremos que ele faça. E parece que ele não faz. 20 anos depois, o meu neto tem uma doença muito rara. E por 3 meses da sua vida ele estava sofrendo muito. Mas eu aprendi algo. Ou se você crê quando você está no seu melhor, não parece que Deus está vindo para responder as suas palavras. Deus ainda é confiável. Então ali no terraço do hospital onde ele estava internado, eu saía ali. Às vezes as manhãs em que o sol surgia. E eu começava a clamar. Eu clamava ao relento, vida, ao cruz, viva. Eu devo ter dito isso mais 100 vezes. E eu começava a clamar, Jesus, cure meu neto, cure ele. E eu falava, envia a sua palavra, cure o meu neto. E então, eu fiz a oração mais difícil que eu poderia ter feito. Mas se você o levar, eu ainda confio em ti. Você tem o meu coração. E eu não vou para lugar nenhum. E não vou questionar nada. Eu estou contigo. Eu tive uma lição para aprender em 20 anos. Algumas das minhas crenças, quando eu queria mais, nem sempre atingia os resultados que eu gostaria. Mas a minha melhor fé, a minha melhor fidelidade em Jesus Cristo, sempre faz Deus fazer aquilo que Ele quer. E eu acho que no fim das contas é sobre isso. Não o Jesse Strickland tendo aquilo que ele quer, mas Deus tendo aquilo que Ele deseja. Algum dia, Jesus vai retornar.
that is going on right now. E tudo de errado que está acontecendo agora mesmo. Every dark and demonic activity. Toda atividade demoníaca e obscura. Every power and principality. Todo poder e principado Will be destroyed. será destruído. There will be a new heaven and there will be a new earth. Haverá um novo céu e uma nova terra. And Jesus will reign. E Jesus reinará. And we will live in peace. E nós viveremos em And paz. we will worship him. E nós And we will adoraremos live a like Ele. him. E And viveremos we will como love Ele. E like him. amaremos como Ele. It's coming as Está sure vindo. as he got out É of the grave. certo como Ele ressurgiu. So I may not get what I want Então talvez eu não tenha aquilo que eu desejo. right now. Agora mesmo. But everything that's happening Mas tudo o que está acontecendo is working towards that glorious está day. trabalhando para aquele glorioso dia. Not everything may be happening the way you want it to happen in Nem your tudo church. vai acontecer da forma que você deseja But na sua everything igreja. that is happening is going somewhere. Mas tudo o que está acontecendo está There's indo an para um ultimate lugar. destiny in God. Tem um destino final em Deus. Every detail that's happening in your church Todo detalhe que está acontecendo na sua igreja is moving you along that está se way. movendo nessa direção. And so what do we do? E o que nós fazemos? We hang on. Nós permanecemos firmes And e we hang out. nós esperamos. We hang out with Jesus. Esperamos com Jesus, andamos com So Ele. just quickly, Então, rapidamente, I want to look at the church that Jesus built. eu quero olhar para a igreja que Jesus edificou. First, he builds a church that brings heaven culture. Primeira coisa, Ele edifica uma igreja que traz a cultura do céu na terra, para a terra. Now, you might wonder when Jesus was using this term church, Eu fico imaginando por que Jesus usou esse termo igreja. what he was thinking. O que ele estava pensando? When they settled the United States, Quando eles formaram, tomaram os Estados Unidos, the Europeans settled on the East Coast, os europeus eles tomaram ali a costa leste, but they wanted to move west. mas eles gostariam de ir lá para o lado oeste. But there was some resistance. Mas havia resistência. Some people were already living there. Pessoas já moravam lá. And so they would go out and fight. Então eles iam até lá e lutavam. And when they would win, E quando venciam, they would send some occupying soldiers out. eles enviavam alguns soldados de ocupação lá. And those occupying soldiers would establish a fort. E esses soldados eles estabeleciam um forte, um posto de ocupação. And as there was more and more peace, E tinha mais e mais paz. they would call their wives to come out. Daí eles convidavam as esposas And para vir their junto children. e os filhos para vir And their junto friends. e os amigos para vir. When they would begin to call their children and their friends out, Quando eles chamavam os filhos e os amigos para vir. whatever you would call that, that is the word for church. A palavra que era usada para descrever isso é a mesma palavra para descrever a igreja. You have a place that's not civilized yet. Se você tem um lugar que ainda não é civilizado, It didn't have the American culture there yet. não tinha cultura americana ali ainda. Whether what Americans did was right or wrong, or what Romans did was right or wrong. Se os americanos ou os romanos, o que eles fizeram era certo ou errado. This is the word that Jesus is using. Essa é a palavra que Jesus estava usando. Rome would set up an outpost, E eles enviavam então um posto de ocupação, a de place colônia. from where they would build civilization. E a partir dali eles construíam a A civilização. place where they would bring the culture of Rome into a land that was conquered. E daí eles traziam a cultura romana para aquele pedaço de terra que foi conquistado. And they would try to permeate E tentavam então permear that people aquele povo with that culture. com aquela cultura. The church A is igreja called é chamada to bring heaven's culture para trazer a to earth. cultura do céu para a terra. Every local church, Cada igreja local, big city, grandes cidades, Little city. pequenas cidades, large church, grandes igrejas Small church. ou pequenas igrejas, Doesn't matter. não importa. your goal is to bring God's heaven culture to the A earth. sua meta é trazer a cultura do céu para a terra. Now this is fairly simple. Isso é bem simples. The word became flesh and dwelt among us. A palavra se tornou carne e habitou entre The nós. word was God. A palavra era Deus The word was with God. e a palavra estava com Deus. Logos O verbo, a palavra in logos. the beginning was the Logos. word. E no começo, no início, no princípio era o verbo. That's the word logos. Essa é a palavra logos. Logos would work like this. E essa palavra funciona dessa maneira. There were thoughts and will, Haviam vontades e pensamentos,
And thoughts and will would be embodied in words. E vontades e pensamentos, então, era encarnado em palavras. So God has always had a logos. Então, Jesus sempre tinha o Logos. He has a mind, he has a will, Tinha mente, ele tinha vontade, and then he makes that will known. e ele fazia isso He conhecido. makes that mind known. Tornava isso conhecido. Okay? That's called logos. Isso é chamado Logos. The words As palavras embodied the Father's encarnam, tomam forma do Pai, thoughts and will. do pensamento e da vontade do Pai. Jesus shows up, he says we're changing everything. Jesus apareceu e falou assim, It's nós about to estamos get a mudando lot more tudo. personal. Vai ficar muito mais pessoal. I'm going to take my mind and my will, Eu vou pegar a minha mente e a minha vontade and I'm going to put my mind and will in a person. e vou colocar a minha mente e vontade numa His pessoa. name is going to be Jesus, O nome dele será Jesus. and he's going to embody me. E ele vai me representar, vai se When you encarnar. see Jesus, you Vo- see the Father. Quando você vê Jesus, você If you vê don't ao see Pai. Jesus, Se you você não cannot vê see the Jesus, Father. você não vê o Pai. Only Jesus reveals the Father. Somente Jesus revela When o you Pai. see him, Quando você vê you see ele, the Father. você vê o Pai. Then he says, here's what let's do. E então ele diz, veja, I'm going to build a church. eu vou edificar a igreja. And then I'm going to put Jesus in the church. E eu vou colocar Jesus na igreja. And then the church is going to begin to embody Jesus. E a thus the igreja Father. então vai começar a representar, encarnar Jesus, né? Representar Jesus ali. He's just trying to bring heaven's culture to earth. Ele estava tentando trazer a cultura do céu para a igreja. Probably the first 20 years of my ministry, Provavelmente os primeiros 20 anos do meu ministério, my emphasis was on growing the church. a minha ênfase era fazer a igreja crescer. I would have never said this, Eu nunca disse isso, but I practiced it. mas eu praticava isso. If you come to my church Se você viesse para a minha igreja and listen to my preaching, e ouvisse a minha mensagem, thou shalt be saved. todos serão salvos. I'd have never said that. Eu nunca disse isso, That's what I practiced. mas era o que eu praticava. Because the greater emphasis in my life Porque a grande ênfase da minha vida was on the size estava no tamanho of a congregation. da igreja. There is nothing wrong Não tem nada errado with caring about the size, se importar com o tamanho, wanting to grow in size, querer crescer no seu tamanho, expandir, unless a menos your burden to grow que o seu fardo por crescer is greater than your burden to embody. está maior do que o seu fardo por representar Passion Jesus. has to Ter a be paixão. embodied. A paixão de Jesus precisa estar em você. There's a lot of churches in America, Tem muitas igrejas na América, not too much different from the world. não é muito diferente do mundo, não. They operate like the world, they organize like Eles the world, parecem o mundo, se organizam como o mundo, they hate like the world. eles odeiam como o mundo. At good event meetings, Em algumas reuniões, em eventos, we almost have fist fights over chairs, quase brigam por cadeiras, brigam de soco, just like happens in the bar. assim como acontece num bar. If somebody's in your seat, Se alguém está no seu lugar, we have people wanting to come and get high on the worship, às vezes tem pessoas que vêm e querem ficar chapados na adoração, just like they like to do smoking marijuana. assim como aqueles que fumam maconha. The church is supposed to be a radically different culture. A igreja precisa ter uma cultura completamente And we're supposed to diferente. bring that culture E nós precisamos trazer essa cultura to the earth. para a terra. Number 2, Número 2. the church is to be an in Christ culture in their community. A igreja precisa ter uma cultura na sua comunidade, a cultura de em Cristo, estar em Cristo. The whole church is supposed to participate in Christ. Toda a igreja precisa participar desse estar em Cristo. It's one of Paul's key phrases, É uma das frases chaves de Paulo, to be in Christ. estar em Cristo. Christ is not Jesus' name. Veja, Cristo não é o nome de We Jesus. say Jesus Christ. At Nós least in falamos English, Jesus we say Cristo. Jesus Christ, yeah. Nós falamos Jesus Cristo. But his name is not Christ. Mas o nome dele não é Cristo. Christ designates Messiah. Cristo designa Messias. Jesus is the Messiah. Jesus é o And we Messias. are in the Messiah. E nós estamos no Messias. We are in the King. Nós estamos no Rei. We are in the one who's been given all authority in heaven and on earth. Nós estamos We are naquele in him. que tem nos dado toda a autoridade no céu e na terra. We're Nós estamos supposed to be nele. that culture that lives in Christ, our King. Precisamos ser essa cultura que vivamos no Pai, o nosso Rei,
em Cristo nosso Rei. If you're out of Christ, Se você está fora de you Cristo, live like the world. você vive como o mundo. So you have tolerance problems. Então você tem problemas com tolerância. Certain sin problems, certain people you don't like, Alguns pecados, algumas pessoas que você não gosta, you cannot tolerate them. você não tolera eles. Couple of gay people, it's okay to talk about here. Okay, a couple of gay people come walk in the church. Talvez gays entram na sua igreja. Do you love us? Você nos ama? Of course we do. Claro que nós Does chamamos. God love us? Será que Deus nos ama? Of course he does. Claro que Deus te ama. Can we join the church? Nós podemos nos unir à igreja. God loves you. Deus te ama. Can we volunteer? Podemos nos voluntariar. God loves you. Deus te ama. Can we join the church? Podemos nos unir à igreja. God really loves you, and we love you Deus too. te ama muito e eu também te Can amo. we join the church? Nós podemos nos unir à igreja. Well, you can. Você não pode. You're going to have to lose your sin in Jesus as you're coming in. Você precisa abandonar o seu pecado para Jesus. Are you hearing me? Você está me ouvindo? In other words, the whole world Outras palavras, has all todo these mundo rules, tem todas essas regras. and you cannot get in and cannot be loved if you don't operate by those rules. E você não pode ser amado ou operar de certa forma se você não seguir The essas church regras. is a totally different place. Mas a igreja é um lugar diferente. We love everyone, Nós amamos a todos, even when they're not in Jesus. até mesmo quando elas não estão we know em someday Jesus. Porque nós sabemos que um dia They could come to be in Christ. eles podem se tornar pessoas em Cristo. And what do we do with one another? E o que nós fazemos uns com os When outros? we offend one another, Quando nós ofendemos uns aos outros, we forgive. nós perdoamos. Do you have anybody in your life you don't like? Será que tem alguém na sua vida? Don't raise your hand. It's Não a levanta a rhetorical mão. question. É uma pergunta retórica, mas será que tem alguém na sua vida que você não gosta? Do you have somebody just a little bit betrayed you? Será que alguém já te traiu um pouquinho? A little bit said something about you they shouldn't have said. Te disse algo que não deveria ter dito. Just a little bit. Só uma coisinha bem pequena. And you're a little bit irritated. E você só tá um pouquinho irritadinho. Every once in a while you do get an enemy. De vez em quando você às vezes fica ali, bem irritado. Every once in a while you shift into enemy mode. De vez em quando você muda para o modo do inimigo. And you got yourself an enemy. E você se torna o And inimigo. sometimes the enemy is your brother. Algumas vezes o inimigo é o seu irmão. And sometimes E algumas vezes your enemy is your wife. o seu inimigo é a sua esposa. Do you know how you know you're in Christ? Você sabe se você está de fato You em don't Cristo have ou não? any enemies at all. Você não tem nenhum inimigo. You want to know if Jesus is being formed in you? Sabe se você quer saber se Jesus está formado No mesmo em enemies você? anymore. Não tem mais inimigo You na want sua to know vida. if you're really acting like Jesus Você quer and you're being saber in se você Christ? está andando como Cristo? Nobody. You cannot forgive. Não tem ninguém que você não consiga perdoar. Somebody slapped you. Se alguém der um tapa em você, I wish you'd stop, but I still love you. eu gostaria de parar, mas eu ainda te amo. That's the in Christ community. Essa é uma comunidade que vive em Cristo. If you have an enemy, you're not in Jesus. Se você tem um inimigo, você não está em Jesus. I don't like your message. Não gostei da sua palavra, I didn't da like sua it for a pregação. long time either. Eu também nem gostava da minha palavra por muito tempo. I felt like I should get to have an enemy for 3 days. Eu achava que eu deveria ter... Sorry, say again. I should get to have an enemy for 3 days. Eu achei que eu poderia ter inimigo por 3 dias. I mean, it took Jesus 3 days to come up out of the grave. Jesus não foi assim, ele foi para o inferno, foi para I lutar com o should get diabo. an enemy for 3 days. Eu também gostaria de estar ali com o inimigo To por do 3 dias, whatever I para want to liberdade them. para fazer o que eu quisesse com And then, ele. of course, repent and get back in E é claro, Jesus. arrepender e depois voltar para But Jesus. that's not who Jesus is. Mas não é quem Jesus é. The in Christ community A comunidade em Cristo is an immediate response community. é uma comunidade que responde imediatamente. I want to be in him. I want to, Eu quero estar Act nele, like him. eu quero agir como ele. because what we're supposed to do Porque o que nós deveríamos fazer, is we're supposed to express the reign of Christ to the world. deveríamos expressar o reino de Cristo na terra. How many of you loved worship? Quantos de This morning, vocês last night? gostaram muito da adoração nessa Wasn't it manhã, just na noite great? passada, o louvor? Não foi muito bom? Man, I love the worship. in this Eu place. amo aqui o louvor e a adoração nesse lugar. But we don't prove the reign of Jesus in our worship. Mas nós não provamos o reino de Deus através do nosso momento de louvor e adoração. It's when the hands go down
são quando as mãos se abaixam and the music ain't stirring. e a música não está ali nos comovendo. And we go from here today to somebody we don't like very much. E nós saímos daqui e encontramos alguém que nós não gostamos muito. And we let the reign of Jesus flow. E deixamos que o reino de Jesus flua. They're going to know you by your great worship. Eles vão te conhecer pela sua grande adoração. They're going to know you're my disciples by your love. Não, eles vão saber se vocês são meus discípulos pelo teu amor. Simple stuff, but rather Coisa simples, important. mas é bem importante And dizer. then lastly, E por último, the church is the way of Christ a igreja que Jesus edifica é aquela que anda à maneira de Cristo for pastors. para os pastores. Okay, we're going to read a kind of a long section out of Luke. Eu tirei uma passagem grande de Lucas. Yeah. Lucas 6, a partir do versículo 46, diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu digo? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Ele é semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a corrente batia veemente sobre aquela casa e não a pôde abalar, pois esta estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sobre a areia, sem alicerces, na qual a corrente batia veemente e imediatamente desabou, e foi grande a ruína daquela casa. And one phrase in there grabs my attention. Uma frase saltou a minha atenção aqui. Everyone who comes to me hears my words and does them. Todos aqueles que ouvem a minha palavra e as pratica. This is a challenging passage to me. Essa é uma passagem que me desafia. I can prophesy, Eu posso profetizar, I can worship, eu posso adorar, I can do all kinds of godly things, posso fazer todas essas coisas que vêm de Deus. and he not be my Lord. E Ele ainda assim não ser o meu Senhor. I can believe in Jesus, Eu posso crer em Jesus. and he's not my Lord. E Ele ainda assim pode não I ser can meu Senhor. believe in Jesus Eu posso crer em Jesus and not obey. e não obedecer. I can believe in Jesus Eu posso crer em Jesus and not treat my wife right, e não tratar a minha esposa corretamente. of which she says amen. E algumas aí dizem amém. This is a challenging verse. Essa é uma passagem que nos desafia. It says, when Ele disse: quando a flood arose. vier a tempestade. I thought my faith would keep floods away, Eu acharia que a minha fé ia manter as tempestades longe. but they don't. Mas não. All my believing in the world does not stop floods from coming. Toda a minha fé na palavra não afasta as tempestades. Goes on to say of the guy who does not build on the rock, E o texto segue dizendo sobre a pessoa que edifica sobre a rocha. here's the promise. Veja a promessa. When the flood comes, Veja a promessa. Quando a enchente vier, his life falls. a vida cai, se não está sobre a rocha. In America, Nos Estados Unidos da América, I used to go to great conferences eu ia para grandes conferências, of pastors who pastored thousands. pastores que pastoreavam milhares. So we sat in our church Então nós dizemos à nossa igreja, talking about all the guys. falamos com todos esses. Where is so and so? Where is so and Quem é? so? Where is so? Cadê fulano? Cadê o ciclano? Cadê ele? Cadê ela? Except for two, is all we could count. Tudo que nós, Two that stood. só 2 que ficaram, Every permaneceram. other pastor we went to back in the 80s and the 90s Todos os pastores que lá nos 80, nos anos 90, in America, nos Estados Unidos, gone. saíram. Why? Por quê? A storm came. Uma tempestade veio. They thought they were building on Jesus, Eles pensaram que estavam construindo, edificando em Jesus, but they were not. mas não estavam. This challenges me. Isso me desafia. It's scary to me. Isso me assusta até. I want to promise you something. Eu quero te Floods prometer algo. come. As tempestades, as They enchentes hit our virão, lives hard. vão atingir a nossa vida duramente. And what happens when we hear and obey, E o que acontece quando nós ouvimos e obedecemos? we remain standing. Nós permanecemos em pé, Hearing and doing ouvindo e fazendo. passes 3 crucial tests. Passa por 2 testes cruciais. Take the stone, Pegue a pedra, break it up, quebre,
feed everybody. E alimente a todos. Be a sufficient pastor. A tentação de Jesus: seja o pastor suficiente. Tenha, supra aquilo que as pessoas precisam ouvir e receber de você. Seja o maior. Seja suficiente. What Jesus say? O que Jesus disse na tentação dele? As a temptation. Como tentação. It tempts our faithfulness. Tenta a nossa fidelidade. It lets you and me figure out. Deixa que eu e você ali descobramos. Here we go. This is critical. Veja, isso é crucial. It helps us figure out if we have faith in Jesus. Isso nos faz descobrir se nós temos fé em Jesus or the faith of Jesus. ou a fé de Jesus. When you think about faith, quando você pensa sobre fé, you think strongly about really believing in some você propositional truth. pensa em crer muito e muito forte em algo que se torne real. That's not what Jesus thought. Mas não é isso que Jesus pensava. This has come to us in the last couple of centuries. Isso foi um pensamento que surgiu nos últimos séculos. Teresa Morgan wrote an incredible book. Teresa Morgan escreveu um livro incrível. Researching how they use the word faith, the Greek word pistis. Pesquisando, a palavra que é usada para descrever fé. In Roman and Christian culture. Em romano e também na cultura cristã. Right now, and I'm surprised. E agora mesmo eu estou surpreso. I didn't think this would happen for 20 years. Eu não achei que isso aconteceria por 20 anos. But theologians right now are greatly changing in America. Mas teólogos agora mesmo estão mudando nos Estados Unidos recentemente. And when Jesus was thinking of that word, e quando Jesus pensava nessa palavra fé, it had two main meanings. Tinha dois significados principais. I asked the Lord one time, how do I explain this? E eu perguntei para o Senhor, como será que eu posso descrever isso? Faith is Jesus on two legs. Ele falou assim: fé é Jesus em duas pernas. Here we go. Allegiance, veja, fidelidade, trust. Confiança. Allegiance, fidelidade, trust. E confiança. You have all my allegiance. Você tem toda a minha fidelidade. You have my heart and all my stuff. Você tem meu coração e tudo de mim. Você tem toda a minha fidelidade. Eu dedico tudo a ti, você tem tudo meu. E toda a sua vida, você anda a sua vida dessa maneira. O que você está fazendo com a sua igreja? Faça as pessoas crer muito. Não! Vocês têm que fazer elas andarem. Fidelidade, confiança. É o trabalho mais difícil que eu fiz na minha vida. Tomou 5 anos, levou 5 anos para mudar a linguagem da minha igreja, porque nós queremos crer muito, acreditar. E é muito bom crer de toda a nossa força. Mas se esse que está saindo de nós, tem que sair confiança, fidelidade, confiança, fidelidade. It's a huge change. É uma mudança enorme. What the devil wants to do is he wants to challenge your allegiance and he wants to challenge your trust. O que o diabo quer fazer é desafiar a sua fidelidade e a sua confiança. You'd say, Lord, digamos assim: Senhor, I'm here again this morning. Eu estou aqui nessa manhã. Hand over heart. E meu coração I swear my allegiance again to you. É teu, a minha fidelidade é tua. Eu falei That's isso. The very first line of the Lord's prayer. Essa é a primeira mentira da oração, a primeira frase da oração do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. O nome quando você vai lá no batismo nas águas. Eles te batizam nesse nome. Em nome do Pai, o nome do Filho, o nome do Espírito Santo. E então eles declaram o nome. O Senhor Jesus Cristo. Mas não pararam aí, não foi? Eles pegavam, batizavam na água, enterravam ali na água, batizavam na água. Because to be baptized in the name of Jesus. Porque ser batizado no nome de Jesus equals to being baptized into Jesus. É igual ser batizado em Jesus. And what does he do? What does he use to do that? E qual é o resultado disso? Water. Água. Não, o que torna isso possível é a água. We realize when we're standing in the tank. Nós percebemos ali quando estamos ali no tanque. We are declaring over that water. Estamos declarando sobre aquela água.
Water, you're becoming liquid Jesus. Água, você está se tornando Jesus líquido. And when people go under, E quando as pessoas submergirem, their death is going under in Jesus. a morte vai lá para He baixo is the em Jesus. king. Ele é o They're rei. swearing their allegiance Que to nós him estamos right there. declarando a nossa fidelidade nele. We leave them under for 5 minutes just so they know they're really being buried. Nós podemos deixar até eles lá 5 minutos para saber mesmo se eles foram enterrados com Jesus. We don't do that. We Nós bring não them up quick. fazemos isso. Nós levantamos We rapidamente. bring them up into newness of life. Nós já levantamos com uma novidade de vida. Por quê? So they can say every day of their life, Para que eles possam dizer todos os dias de suas vidas: Nosso Pai, the Father of Jesus, o Pai de Jesus, my Father, o meu Pai, in heaven, no céu, hallowed, santificado, holy, santo, above all names, sobre todos the os name I give nomes. my allegiance É o nome to. que eu dou a minha fidelidade. Be your name. Seja o seu nome. day. Todo dia. Then I get up off my knees. Então eu posso levantar os meus and I go out joelhos into life, e andar nessa vida. and the devil is there. E o diabo está lá. And say, come on, E eu falo assim: make some bread. Vamos lá, o diabo apareceu Come on, e falou feed assim: vamos lá, everybody. faz um pão, alimente a todos. No, first, Não, primeiramente, it's not most important to me that people come and listen Não to é- me preach on Sunday morning. a coisa mais importante não é que as pessoas venham e me ouçam pregar todo domingo de manhã. It's more important É mais importante that they get up in the morning and spend time with Jesus que eles se levantem de manhã e passem tempo com Listening. Jesus, ouvindo and then doing. e então If fazendo. my preaching can lead to people listening and doing, Se a minha palavra levar as pessoas a ouvir e a fazer, the culture of heaven is descending. a cultura do céu está vindo para a terra. Now, Agora, Pastor Luciano has been so good to o pastor Luciano foi tão bom com isso. translate this book. Ele traduziu esse livro. And it's a book that I wrote É um livro que eu escrevi to help people walk through 21 days of fasting. para ajudar pessoas a passarem por 21 dias de jejum. And this really isn't an advertisement. E isso não é uma propaganda. I would never do this at home, E eu nunca faria isso em casa. and they know it. E eles sabem disso. Because I'm uncomfortable promoting myself Porque eu because estou I know até who I aqui am. desconfortável agora mesmo me promovendo But isso. I will do this here. Mas eu vou fazer isso aqui. I wrote this book, Eu escrevi esse livro, so for 21 days, então por 21 dias, instead of just jumping into a fast, ao invés de ir para o jejum, fazer jejum, and it's more of a diet than it is really a fast, que na verdade não é mais uma dieta do que um jejum, to help people enter into a fast para ajudar as pessoas a irem para um jejum, where they learn to hear onde eles podem aprender a and ouvir obey God e a obedecer a Deus every single todos day. os dias. Because every single day of our life, Porque todos os dias da nossa vida, we need to start our moments with Jesus. It's imperative. nós precisamos ter o nosso momento com Jesus, é imperativo, é essencial. I don't care if I had the most gifted guy in my church. Eu não me importo se eu tenho a pessoa com o maior dom da minha igreja. If he didn't do devotions in the morning, Se ele não se levantar de manhã e fizer o devocional, I wouldn't want him to touch leadership anywhere in the church. eu não vou querer que ele em nenhum lugar da igreja toque liderança, Right seja now, líder. I could bring Pastor Marcus up here right now. Agora mesmo eu poderia chamar o pastor Marcos And aqui. we've not talked about this, E nós não estamos falando sobre isso. but he would tell you about his devotions this morning. Mas ele poderia falar sobre o devocional dele dessa manhã. I could do the same thing with my daughter. Eu posso fazer a mesma coisa com a minha Certainly do the filha. same thing with Com my certeza faz a mesma We coisa com don't minha have some esposa. legalistic practice. Nós não temos nenhuma prática legalista. We just want to hear his voice. Nós só queremos ouvir a voz and dele obey him e obedecer so a the ele kingdom of God can come to earth. para que o reino de Deus And venha à radically terra change e people's transforme a vida das pessoas radicalmente. And that's how he does it. E é isso que nós fazemos. Satan says, why don't you be outstanding? E aí e o diabo chega e fala assim: por que Come você on, não se throw destaca? yourself. Seja excepcional, se jogue aí. Do something spectacular. Faça algo espetacular. Build something that nobody else can. Faça algo que mais ninguém Show pode yourself fazer. off. Come on, Se do it. mostre, vamos lá, faça. Jesus said, E Jesus disse: you're not supposed to test God like that. você não deve testar Deus dessa forma. You're not supposed to ever pretend you're more outstanding with God. Você não poderia tentar fazer isso com Jesus. Said this morning, one time a prayer pastor came up to me and said, Uma vez um pastor veio para mim e disse: he said, there's one time I really thought I was good, I was really something. ele falou, uma vez eu até achava que eu era alguém, que eu era algo. And he said, then I truly met Jesus. Mas daí eu me encontrei com Jesus de fato. And I never had that thought again. E eu nunca mais pensei isso. Jesus really is truly something. Jesus realmente é algo. I say this in our church all the time. E eu digo isso para nossa igreja sempre. You're in trouble. Você está em problema. You are really messed up. Você tem muitos problemas. Tua vida é toda bagunçada. There's nothing left for you Não tem nada para você except for hell. além do inferno. Now Jesus is okay.
E Jesus, ok. He got through. Ele sobreviveu, ele passou por He isso. endured the temptation. Ele venceu a He tentação. was raised from the dead. Ele ressurgiu dos mortos. He's the only one Ele é o único who gets saved out of this whole mess. que pode ser salvo dessa bagunça toda. And those E aqueles who are in him. que estão nele. It's not about us. Não é sobre nós, It's about him. é sobre ele. I want to go slay a Goliath. Eu quero ir lá matar o Golias. That story about David is not about you Essa slaying história a é sobre Goliath. Davi, não é sobre você matar o It's about gigante. King Jesus taking on your enemies and slaying them before you ever get to the É battle. sobre Jesus e vencer os seus inimigos antes mesmo de você ir para a batalha. He's good. He wins. Ele é bom, ele vence. We got problems. Nós temos I problemas. want to be in Christ. Eu quero estar em Cristo. How does that happen? Como que isso acontece? Hear Ouça and obey. e obedeça. Says to Nicodemus, you got to be born again. Ele disse para Nicodemos, você precisa nascer de novo. Why? Por quê? Because you can't see the kingdom unless your inner heart has been changed. Porque você não pode ver o reino a menos que o seu coração tenha sido transformado. Can't see what I'm doing. Você não pode ver aquilo que eu estou fazendo. If he's not your Lord, Se ele não for o seu Senhor, what you're seeing is an imagination. o que você está dizendo é If you're só not- imaginação. If we're not spending our time Se você não está gastando tempo listening as hard as it is. ouvindo, o mais duro que seja, I know some of you, por your mais lives are difícil que tough. seja. Eu sei que às vezes a vida de muitos aqui é bem difícil, bem corrida. How could I carve out just a few minutes to spend with Jesus? Como que eu posso parar e conseguir ouvir Jesus por poucos minutos? I tell you, you fight for every second. Eu te digo, você lute por Because if cada you segundo, hear porque se você and obey, ouvir e obedecer, Man, you're in. você está dentro. You get to see what Jesus is. Você pode ver aquilo que Jesus está fazendo. He says, E ele diz Nicodemus, para Nicodemos, because so many people don't get to experience this. porque tantas pessoas não experimentam isso. If you're born again, Se você nascer de novo, and not the faith in Jesus, e não é a fé em but Jesus, the faith of Jesus mas a fé de Jesus is forming in you, está formada em você, you get to enter. você pode entrar The kingdom nisso, of God. entrar no reino de Deus. It's been 20 years of my life. Tem sido 20 anos da minha vida. There's about to be a great move Está para acontecer um grande mover in this nation. nessa nação. There are certain open heavens Céus abertos above Brazil. estão sobre o Brasil. This nation Esta nação has deeply blessed our church. tem abençoado tanto a nossa igreja. Some of our best staff people are Brazilian. Alguns as pessoas que trabalham conosco lá, dos melhores são os brasileiros. God is getting ready Deus está preparando. to break into Brazil. Ele está pronto para agir no Brasil. But you must enter Mas você precisa entrar nisso. the kingdom. Você precisa entrar o reino, trazer o reino. I'm standing up here saying this at my age, Eu estou aqui dizendo isso na minha idade, with all kinds of vitality in me, com tudo que tem em mim, because I believe this is the message of my life. porque eu acredito que essa é a mensagem da minha We've vida. got to enter. Porque The nós kingdom. precisamos entrar no reino e trazer o reino. Two words Duas are palavras not used in the New Testament não são usadas no Novo Testamento in relationship to the kingdom. em relação ao reino: Establish estabelecer and extend. e estender, They don't expandir. exist. Eles não existem. We don't establish churches. Essas palavras não existem. Nós não estabelecemos Jesus igrejas. does. Jesus faz. How does that happen? Como que isso acontece? We enter the kingdom, Nós entramos no reino and he does something through us that is totally different e Ele faz algo através de nós que é totalmente than diferente trying to chase something we think he wants us to do. do que tentar seguir algo que a gente pensa que Ele quer que He's façamos. calling you, enter the kingdom. Ele está nos chamando para o reino You got to dele. get through these temptations. Mas tem essas tentações que acontecem, precisamos Faithfulness passar is por elas. critical. Fidelidade é But crítica. the words of the New Testament are not like the words of this world. Mas as palavras do Novo Testamento The são world diferentes has das palavras para o trashed mundo. this place. O mundo acabou The com esse world lugar. has ruined this O mundo place. arruinou The esse world lugar. destroys O mundo lives. destrói He vidas. says, look,
Ele diz: veja, I want to do something for you. eu quero fazer algo por I você. want to show you what I'm Eu doing. quero te mostrar aquilo que eu estou fazendo. Oh, I want you to receive it. Eu quero que você I receba. receive what you're doing, Eu Lord. recebo aquilo que o Senhor está And then fazendo. I want you to enter into it. Agora eu quero que você entre nisso, I can go participe through disso. the whole story of God. Eu posso passar sobre toda a história de Deus It was aqui. not us racing down and trying to accomplish something for God. Não é sobre nós tentarmos realizar algo para Deus. It was the cloud that got there first. Era sempre a nuvem que ia na We're frente. following and moving Nós into estamos the presence seguindo of God. a presença de Deus. Not a good idea. Não é uma boa ideia. Not a wonderful thing to Não do. é uma coisa grande a ser feita. I wasn't going to say this, but I got to. Eu não queria dizer isso, mas eu vou dizer. What God wants to do in your life. O que Deus quer fazer na sua vida. Your life. Na sua vida. You will not be able to build a building big enough for it. Você não vai conseguir construir um Are templo you enorme hearing suficiente. Você está me He's ouvindo? wanting to break out in ways that none of us can imagine. Ele quer quebrar, romper em algo que nenhum de nós possa imaginar. If I could just have a church this size. Ah, se eu pudesse ter uma igreja desse You have tamanho, already Senhor. reduced your influence. Você já reduziu a sua influência. He not out to save my church. Ele não está aqui para salvar a minha igreja, é para a minha cidade, é o mundo, é a minha nação. Listen, Ouça, God wants to show you something. Deus ele quer te mostrar algo. He wants you to receive it. Ele quer que você receba a And He visão. wants you to enter into it. E Ele quer que você ande nela. Why were they able to take the land? Por que eles foram capazes de tomar a Because the terra, angel went entrar in na terra? before him. Porque o anjo foi lá na We're not frente. waiting for the angel to go in before us. Nós não estamos esperando que o anjo vá na nossa I'm frente. crying out with all my heart. Eu estou clamando aqui de todo o meu coração. Because there's some 30 and 35-year-olds sitting in here. Porque tem pessoas aqui na faixa dos 30, Something is 35 stirring anos. in you right now. E algo está crescendo em você agora You're mesmo. thinking about it. E você está pensando Our nisso. generation's gonna be a little different. Ah, nossa geração vai ser We're um gonna go pouquinho after some diferente. different things. Nós vamos fazer coisas We're gonna go diferentes. after the king like Nós we've never vamos done atrás after do him before. rei. Nós vamos atrás do rei. It's stirring. Está surgindo algo. Happening. Está acontecendo. I'm telling you, God E eu particularly, estou te dizendo que Deus there has been good seed sown here. tem boas sementes semeadas aqui. MFI has been good seed. O MFI tem sido uma boa This semente. is a prayer movement. Esse é um movimento de This is a oração. pastoral É um movement. movimento pastoral. I cannot tell you how good this seed is. Eu não posso dizer o quão grande e quão boa é essa semente. And what God would like to break out of it, E o que Deus quer trazer, fazer romper através dela. it's too big for me to get in my brain. É muito grande até para eu What conseguir he wants to do in compreender your no meu life, cérebro. O que Ele quer fazer big na for your sua brain. vida é muito grande para você He wants you pensar. to go into eternity someday. Ele quer que você vá para a eternidade algum dia. And this person and this person and E this essa person pessoa, and this essa person. pessoa, aquela All of a sudden, pessoa. you got E lineups de of repente people. você tem uma You uma affected fila my de life. You pessoas. affected Você my life. afetou a minha vida, você transformou minha Way vida. beyond what buildings can Muito contain. além do que prédios podem fazer. But this third thing, Mas o certo é, third temptation, a terceira tentação. I need to be in control. Eu preciso estar no controle. I want to prize power, Eu quero my power, o meu poder, over the power of God. eu quero colocar acima do I want poder to de develop Deus. my personal strengths Quero desenvolver as minhas forças over pessoais, depending upon the strength of Jesus. ao invés de depender da força de Jesus. I want to build on my faith in Jesus Eu quero edificar na minha fé em Jesus, instead of letting the faith of Jesus ao invés de deixar a fé de Jesus grow in me. crescer em mim. And what did Jesus say to that? E o que Jesus disse é isso. Okay, here it is. Veja. Nah, I'm not going to do that. Ah, não vou fazer isso. I'm going to worship Eu vou the Lord my adorar God, o Senhor, o meu Deus, and I'm going to serve Him e eu vou servir a Ele only. somente. Pretty simple. Bem simples. Your church A sua igreja gets to bring the culture pode trazer a cultura de Jesus into the earth. para a terra. How? Como? We're just going to listen to Him, Você só precisa ouvir a Ele and then we're going to obey Him, e então obedecer a Ele. and then we're going to follow Him into every Então nós vamos seguir a Ele em cada vitória. Told Pastor Jared this morning. Eu falei com o pastor Jared essa You manhã. can't really tell the difference sometimes. Às vezes você nem consegue diferenciar. Like, did that person follow Jesus into that, or did they make that up on their own? Será que aquela pessoa ela seguiu o plano de Jesus ou ela fez acontecer ela mesma? Sometimes you don't know, Às vezes a gente não sabe. because God Porque Deus saves people everywhere. salva pessoas em todos os lugares. So how would you know? Então como você saberia a diferença? When a storm comes, Quando vem uma tempestade. and it will come. E virá. If you hear Se você ouve and
obey. e obedece. And in your heart, E o seu coração, you're letting the same faith that was in Jesus você está deixando a mesma fé que havia em Jesus grow in you. crescer em você. You'll see, Você verá, you'll receive, você vai receber and you'll enter. e você vai entrar e fazer o reino. And then at the end of your life, E aí, então no final da sua vida, you'll have something pretty wonderful você vai ter algo grande to transition para transicionar to somebody else. para alguém mais. Leave you with this. E eu te deixo com isso. Peter, Pedro, the Father revealed that to you. o Pai revelou isso a você. You saw that Jesus was the Christ from the Father. Você viu que Jesus era o Cristo porque o Pai te disse. You ready? Está pronto? You're a little tiny rock, Você é uma pedrinha, Pedro. but you're chipped off of Mas você foi retirado the bedrock da grande rocha on which I'm building my church. na qual eu estou The edificando a minha same igreja. rock of faith that was in Jesus A mesma rocha de fé, pedra de fé que estava em Jesus, is in you. está em você. And you're going to have the same kind of effects. E você vai ter os mesmos efeitos, And atingir os everybody mesmos like you, efeitos. E todo mundo como você, Who moves from listening que vai se transformar, mover então de to letting the ouvir faith of Jesus para ter a fé em Jesus, grow in them, crescer nele, are gonna crescer em bring- você. are going to bring the culture of heaven Essa pessoa vai trazer a cultura do céu to earth. para a terra e fazer acontecer. And when the storms E quando come, vierem as tempestades, we are on the rock and we are not moving. ah, In nós Jesus' name. estamos na rocha e não nos moveremos em nome de Jesus. I'm going to get out of here because I'm an old guy and I've got a lot to say. Eu vou sair daqui porque eu já estou velho e tenho muito para dizer, se você But deixar. I pray for you. Mas eu quero orar por você. Receive Receba the faith a fé of Jesus. de Jesus. It's the depth of my prayer this morning. É a minha oração nessa manhã. Every single person, Cada pessoa, the worst storms in your life, se tem a tempestade na sua vida, you're still on the rock. você ainda está na rocha. Because the rock Porque a is rocha in é- you. A rocha está em In você. Jesus' name. Em nome de Amen. Jesus. Thank you very Amém. much. Obrigado. Thank you, pastor. Thank you. Uau. Obrigado, pastor Jess. Gente, que palavra, hein? Eu acho que o mais tremendo dessa manhã é que a gente pôde ver lágrimas nos olhos de um homem que tem um ministério de uma longa data. Quando as nossas lágrimas secarem, a gente só olhar para a estratégia e para movimento, isso pode ser um caminho tão perigoso. Essa palavra realmente mexeu profundamente no meu coração, porque essa semana no carro eu estava dizendo para a Naine, nós estamos falando sobre ser inabalável na nossa igreja, e eu falei, poxa, o que nós recebemos da geração anterior foram cristãos inabaláveis, enfrentaram câncer, dores, mortes, eles continuam fiéis. E eu falei para a Naine, depois de 3 cultos lá, eu disse, amor, será que essa igreja que nós estamos pregando e construindo, eles estão vindo e eles serão inabaláveis? Será que eles vão resistir até o fim? E o pastor Jazz hoje, com essa experiência, ele nos disse, ouçam, doxa, obedeçam, praxis, andem. Irmãos, o que é mais lindo no MFI é que a gente pode olhar para esses homens, pastor Samuel, homens que, pastor Tomás, pastor Jazz, que ainda sobem nesse altar e dizem, essa é a palavra da minha vida, ouvir o Senhor. Meu Jesus, quanta gratidão, pastor Jazz, obrigado por essa palavra, que a nossa geração aprenda esse lugar, e não apenas a geração dos jovens